Olá, eu sou a Mai, eu sou técnica em computação gráfica pelo Instituto Federal de Pernambuco e vou começar a oficina sobre roteirização de games. Mas, a princípio, vou começar com a pergunta: o que é roteirização de games? É a pergunta clássica. Se roteirização de games é tão diferente assim de filme, então eu queria começar trazendo essa reflexão. Roteiro é simplesmente o início do jogo, é simplesmente tudo o que o jogo é. Então, ele precisa, para ele ser um jogo completo, ele precisa de uma narrativa, ele precisa saber, a gente precisa saber quantos inimigos, quais os inimigos, quais as regras, qual o percurso que o nosso protagonista precisa enfrentar e quais os finais que ele pode obter. Tudo isso se dá num bom roteiro. E um roteiro não é simplesmente jogar as ideias no papel. Essa parte é muito importante, mas não é única. Precisa de uma narrativa forte e uma narrativa que coloque o nosso roteiro em um terreno seguro. E eu queria introduzir vocês a as quatro principais no mundo dos games, só que três delas são muito importantes, que são a primeira, a narrativa forçada. Essa narrativa é a mais clássica, é a narrativa que a gente encontra nos jogos antigos, nos primeiros jogos lançados, por isso que eu trouxe exemplos tão clássicos, porque é aquela narrativa com um modelo de estrutura bem simples, sequencial, onde tem uma sequência de acontecimentos e elas não dão em lugares diferentes. Resumindo, o jogo só tem ou ganhar ou perder, só tem dois caminhos. E vocês conseguem perceber esse exemplo nesses exemplos que eu trouxe. Por exemplo, o Pac-Man, que é o mais clássico, é só um bonequinho amarelo que precisa comer umas bolinhas e fugir de uns fantasmas. Ele só pode fazer isso. Se ele for pego pelo fantasma, ele perde. É uma narrativa básica, porque antigamente, quando os jogos foram criados, eles só tinham o objetivo de entreter, eles não traziam uma reflexão ou uma história muito mirabolante como as de hoje em dia, que os jogos trazem mais storytelling, eles têm mais bagagem na história. Antigamente, esses jogos eles eram mais para fins de ganhar ou perder. Você só tinha aquela narrativa básica e aos poucos isso foi mudando. Tem outro exemplo, Donkey Kong Country, que é um jogo de Super Nintendo. Aí você pode ver que ele já tem uma história mais embasada, só que ainda é uma narrativa forçada, porque só tem o ganhar ou perder, é o mesmo caminho de sempre. E eu também trouxe um terceiro exemplo, porque eu sou muito fã de Michael Jackson, e a gente se lembra desse clássico de Mega Drive, que é o Moonwalker, que também é uma narrativa forçada, é só um protagonista que precisa salvar as crianças de um vilão. É a narrativa clássica, ela é bem simples de fazer e ela é ideal para quem está começando mesmo os jogos, nesse universo de jogos e que quer se aventurar nesse tipo de narrativa. A próxima narrativa ela é embutida e ela vai ser mais fácil das pessoas assimilarem porque na maioria dos jogos está em jogos online, por exemplo, como Sensei Online, são jogos populares e elas são muito características pelas missões secundárias, porque assim, a história vai ter um enredo principal, só que as missões secundárias, elas fazem parte dessa narrativa, elas produzem uma ramificação, como vocês podem ver naquele modelo de estrutura do slide. É uma ramificação que vai para dois caminhos diferentes. A ramificação vem de ramos, de raízes. Então, é uma narrativa que vai se espalhar, vai criar vai criar uma bifurcação, vai criar narrativas diferentes, mas que no fim das contas as duas vão se atrelar a uma só, no final das contas. Essa é uma narrativa fácil de trabalhar. Ela é muito interessante para quem quer alguma coisa mais complexa, mas não quer se arriscar tanto. Então, eu recomendo para quem está começando
É uma narrativa interessante porque dá interação ao jogo, deixa o jogo muito mais interativo, porque se não tiver interação, vira um filme. E esse é o perigo de um roteiro mal sucedido, de um roteiro de jogo mal sucedido. Não pode virar um filme. Tem que ter interação. O jogador precisa se familiarizar com aquele ambiente, ele precisa se sentir imerso naquilo. E a narrativa embutida, ela consegue fazer isso. Ela serve principalmente para complementar histórias. Então, não afeta a narrativa principal da história, mas você pode colocar complementos, ou você pode fazer o personagem subir de nível por causa dessas missões secundárias. Esses são os motivos mais clássicos para se colocar essa narrativa. A próxima é a emergente. Ela é um pouco mais complexa, ela é extremamente ramificada, tem várias ramificações e ela vai pouco se atrelar, vai pouco se unir no fim das contas, que nem a outra. E eu trouxe 2 jogos, um deles, inclusive, muito recente, que é Until Dawn, no qual o jogador é responsável pela vida de cada personagem daquele. Então, ele pode salvar todos, ele pode perder todos. São várias possibilidades que o jogo dá. E é esse o maior detalhe da narrativa emergente. O IB é o segundo jogo que eu trouxe, que também tem essa narrativa. Ele é um jogo de puzzle antigo, 2D. E tem vários finais e, assim, dependendo da escolha do jogador, dependendo dos caminhos que ele toma, dependendo dos personagens que ele fala, ele acaba abrindo finais diferentes. E é isso que a narrativa emergente faz. Ela abre espaço para vários finais, ela é complexa, porque precisa que o autor preste muita atenção até onde ele dá a liberdade para o jogador. A última, que não acho interessante para vocês agora, mas é importante mostrar que ela existe, é a narrativa evocada, que é uma narrativa que a gente traz de mídias de fora. Por exemplo, tem o jogo do Spider-Man, que surgiu dos quadrinhos. Pode ter um jogo do Harry Potter, que surgiu dos livros. Então, assim, esse jogo, o universo dele é baseado em uma coisa que já existe, em um musical, em um filme, em qualquer coisa, em um livro. E por isso que não é tão interessante, a gente prefere criar uma coisa do zero. É muito melhor do que pegar as coisas de fora. Eu acho que essa não é muito interessante para vocês, mas é bom reconhecer. Isso é um exemplo de ramificação da narrativa emergente. Eu trouxe do meu jogo, um jogo que eu produzi no IFPE. E esse jogo, eu trouxe só um pedaço da ramificação dele. Vocês podem ver que já começa com uma ramificação de 3, né? Esquerda, frente e direita, e cada uma leva para um canto, e nenhuma delas se encontram. Então, esse é só um pedaço do que uma ramificação emergente pode fazer, e eu quero mostrar ela na prática para vocês. Então, eu vou para o meu jogo. Então, eu estou aqui no meu jogo. Eu vou mostrar para vocês como uma ramificação emergente funciona. Vou começar. Por favor, eu espero que tenham decorado a ramificação que apareceu, porque eu vou fazer muito baseado nela. Vocês se lembram que tinham 3 caminhos, não é? Logo no início. Eu vou começar obedecendo essa ramificação que eu fiz. Então, eu vou para a direita. Vou encontrar essa chave, como ele pediu. E agora eu vou para a esquerda, como ele me guia, né? Como ele me guiou. Vou fazer as opções e vou mostrar para vocês. Ele pediu para escolher a porta 2 e pediu para deixar a chave na sala. Se alguém a perdeu, com certeza irá querer de volta.
Quando isso acontece, desbloqueia a carta. Isso é um dos caminhos, mas o que aconteceria se por acaso eu não fizesse desse jeito? Vamos fazer aqui um exemplo, dessa vez reverso. Bom, tem os 3 caminhos novamente. Eu vou fazer igual, eu só não vou para a direita. Eu vou ignorar a direita, vou ignorar a chave. Vamos ver como é que o jogo vai reagir. Eu estou escolhendo as mesmas opções. Vou para a porta 2. Vocês viram, não abriu uma carta. E por que não abriu uma carta? Porque não respeitou a ramificação. Por quê? São vários caminhos diferentes que tem nesse jogo. O jogo ele depende das escolhas do jogador. E isso é a interação que o jogador procura. Por isso que a ramificação emergente ela é muito interessante. Ela serve para jogos como Until Dawn, como Life is Strange também. Esses tipos de jogos, eles têm essas narrativas parecem um filme, mas cada escolha que o jogador faz, ela vai para caminhos diferentes e torna uma história totalmente diferente. O jogador se torna imerso naquela história. E ele pode alterar o seu final. Então, por isso que ela é tão complexa, porque há vários caminhos a se percorrer e tal como um programador que precisa prever o que o jogador faz, o autor também vai precisar prever aqui. Por isso que ela é complexa, eu acho muito mais interessante fazer a embutida. Sobre a narrativa embutida, eu acho mais interessante para caso vocês estejam iniciando para fazer um jogo. A narrativa embutida é mais interessante porque ela tem aquelas ramificações, mas ela não confunde o autor na hora de escrever. Ela é o que chamamos de ramificações com afunilamento, porque a gente vai concentrar as narrativas em um ponto só. Elas vão acabar se atrelando em algum momento. E isso se torna mais fácil. Você pode, inclusive, misturar narrativas. Você pode fazer um jogo com a narrativa forçada, iniciar com a narrativa forçada e depois seguir para uma embutida. E depois seguir para uma ramificada, você que sabe. Só que assim, eu recomendo a embutida porque ela é mais interessante, ela é mais fácil de se trabalhar e ela traz aquela interação que o jogador busca. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse finalzinho que eu deixei é como é que eu faço as minhas aquelas ramificações. Aquelas ramificações, elas são brainstorms, que apenas é um quadro em branco, onde eu jogo as minhas ideias e vou fazendo as ligações dela. Vocês podem fazer isso em papel, em bloco de notas, em post-it, mas eu gosto de fazer esse aplicativo, Lucidchart. Ele é gratuito, vocês podem se divertir nele, podem fazer a ramificação que vocês quiserem. E eu também deixei o link do meu jogo, caso vocês queiram jogar e aproveitar. Ele está em fase alfa, que é aquela fase de testes. E também deixei meu Instagram, caso queiram tirar alguma dúvida fora. E é isso, muito obrigada por ter assistido. Tchau!